Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvan Amorim e eu quero conversar com você hoje sobre o seguinte tema: testei positivo. E agora? Pessoal, um dos desafios, aliás, essa pandemia, a Covid-19, ela traz desafios incríveis, né? Eu destacaria nessa pandemia desafios relacionados à doença e desafios associados à doença. Associados à doença, a gente poderia citar, por exemplo, a condição de fecha o comércio e tem risco da quebradeira, deixa aberto e tem risco de progressão da doença. E os riscos associados, os riscos inerentes, à própria doença. Por exemplo, pessoal, a questão da medicação, né? Tanto se fala, não se encontrou até hoje uma medicação que seja eficaz, um tratamento que seja absolutamente efetivo. E também, pessoal, há uma problemática muito grande em relação ao diagnóstico. Começa por dizer, e eu recomendo que você volte 2 vídeos atrás para dar uma olhadinha nisso, começa pela variabilidade dos exames disponíveis, né? Não é o único exame que a gente tem para Covid, para o SARS-CoV-2. Há pelo menos 5 exames que a gente pode lançar mão, 5 ou 6 exames que a gente pode lançar mão e fazer, e muitas vezes a gente quer comparar coisas diferentes e isso não é possível, né, pessoal? Então, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é a questão do teste. Por isso, talvez esse vídeo se torne bastante importante para você. Então, eu recomendo, se você não viu, dá uma voltadinha e olhe o nosso vídeo aqui no canal falando sobre os tipos disponíveis de testes e quais são as suas diferenças básicas. O que eu quero chamar a atenção hoje, pessoal, é exatamente nesse enfoque, não é? E agora? Eu estou positivo, o que vai acontecer comigo, né? Então, em primeiro lugar, eu quero começar dizendo quem deve fazer testes. Pessoal, essa é uma pergunta que vale 1 milhão. Mas eu queria partir do básico e do rudimentar para tentar responder essa pergunta para você. Em medicina, os exames funcionam como complementação a uma suspeita clínica. Então eu poderia começar respondendo para você que deve fazer o exame aquelas pessoas que são suspeitas de apresentarem sinais clínicos do vírus SARS-CoV-2, ou seja, alguma síndrome, alguma forma clínica da Covid-19. E o fato, pessoal, de encontrar ou de obter um exame positivo não tem poder, não tem efeito de sentença na sua vida, né? A gente fica muito preocupado, hoje é muito comum as pessoas se desesperarem pensando que na possibilidade de desenvolverem formas graves da doença e, é claro, acabarem vindo a óbito. Afinal, não são poucos os óbitos que nós temos observados e todos sabem disso, está bem alardeado aí na mídia. Porém, pessoal, eu quero trazer uma palavra de tranquilidade, de esperança para você. A maior parte dos quadros clínicos, a maior parte das pessoas que apresentam a Covid-19 vai evoluir muito bem. Então a minha palavra para você hoje é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de preservação. As pessoas, pessoal, estão entrando numa condição de saúde mental muito séria por causa da pandemia, por causa da presença, por causa da possibilidade de contrair o vírus, pela possibilidade de desenvolver formas graves da doença, pela possibilidade de vir a falecer por conta da doença. E além disso, tem atrapalhado, tem acometido a nossa saúde mental, pessoal, os nossos medos, né? O medo de perder o trabalho, medo de um ente querido ficar adoentado ou até vir a faltar, medo de desabastecimento, medo de perder o trabalho. São tantas condições que acometem hoje que talvez um grande alerta que eu pudesse trazer para você hoje é: cuide de sua saúde mental. Busque atividades que sejam compensadoras do estresse, a leitura de um bom livro, assistir um bom filme, fazer uma atividade de hobby que você gostaria de fazer, é claro, desde que não envolva o ajuntamento, a saída desnecessária de casa, né, pessoal, como a gente tem falado aqui. Mas quem sabe fazer um tricô, escrever um livro, fazer um bolo, busque alternativas, busque coisas que você não tem feito, mas que te envolvam, te mantêm distraído, te arejam a cabeça. Pessoal, isso é extremamente importante. Muito bem.
Então não há nenhum padrão de sentença do ponto de vista de que a gente, no momento em que a gente torna positivo, né? Eu também quero destacar isso aqui, pessoal: o teste positivo e o trabalho, e o teste positivo e as relações sociais. Isso realmente é importante. Pessoal, a doença é de notificação obrigatória, de notificação compulsória, e você precisa alertar aquelas pessoas de seu relacionamento pessoal, as pessoas da sua casa, e você precisa informar isso no seu trabalho. A Covid-19 impõe um afastamento compulsório, ainda que você se sinta bem. Há necessidade de se afastar, sim. Você não pode continuar trabalhando tendo positivado para a Covid-19. Você não pode continuar mantendo as suas relações sociais, inclusive intrafamiliares, se você testar positivo. Há necessidade, pessoal, de um afastamento de 14 dias. Esse é o consenso da maior parte dos autores. 14 dias, não a contar da positivação do exame, mas a contar do início dos sintomas. E isso também é muito importante, não é? Eu quero, para nós finalizarmos, esse é um vídeo bem rapidinho, um recado rápido que eu quero deixar com você, mas para finalizarmos, pessoal, eu quero trazer algumas considerações. Primeiro, aqui fazer um parênteses, uma observação em relação à língua portuguesa, né? Nós criamos uma nova expressão. Já percebeu isso, pessoal? A gente não fala assim, meu exame deu positivo. A gente fala testei positivo. É uma curiosidade aí que a nossa língua está importando um estrangeirismo, né? Segundo poderia dizer os filólogos da língua portuguesa. Uma forma interessante de se referir, de se expressar em relação a isso. Então, pessoal, quero finalizar com alguns recados. Primeiro, cada vez mais a gente observa isso aqui. Uma determinada festa, uma determinada reunião social que diz só entra na minha festa com teste negativo. Como eu disse, pessoal, a realização de exames sem quadro clínico é muito controversa. Então, se você vai fazer um teste para estar numa festa, você pelo menos faça um teste que é o padrão ouro, um teste suave, porque o teste rápido, os testes rápidos não nos servem, e os testes imunológicos também não servem com segurança, pessoal. Agora olha só, se você imagina o teste do suave para ir numa festa, esse exame na melhor das condições vai ficar pronto em 5 dias. Nesse intervalo você pode se contaminar e, portanto, aquele exame de 5 dias atrás pode já não ser mais verdade. Você está entendendo por que não é útil? Por que não é seguro brandir um resultado negativo? Porque ele reflete uma condição da coleta do swab lá atrás. Então não é seguro dizer que tenho um exame negativo e aí posso compartilhar a festa, posso ficar à vontade, não vou pegar, pessoal. Essa não é uma forma segura da gente gerir isso. Por isso que a insistência é não fazer os ajuntamentos, pela insegurança desses testes. Eu quero também abordar com você esse tema que tem sido grandemente explorado no mundo científico, no mundo acadêmico nas últimas semanas. No princípio, pessoal, se acreditava que a Covid-19, que a infecção pelo SARS-CoV-2, ainda que assintomática, gerasse uma imunidade definitiva. Dois achados, pessoal, têm abalado essa propositura. O primeiro, há cerca de 10 dias atrás, foi publicado um artigo científico em que mostra que pessoas que tiveram poucos sintomas ou pessoas que tiveram a tal forma assintomática pode desenvolver uma segunda oportunidade, uma forma e inclusive uma forma mais grave da doença. Talvez começando a lançar uma luz, pessoal, de que a infecção não gera seguramente, não é certeza garantida disso, é uma imunidade permanente. E a outra evidência, pessoal, é que começa a surgir a ideia de que o vírus não tem uma cepa única, mas ele tem várias cepas e, em tese, eu poderia ter uma Covid de uma cepa 1, depois uma Covid de uma cepa 2. Uma imunidade, então, não necessariamente, uma infecção não necessariamente lançaria imunidade em relação a outra. E por que isso é importante, pessoal? Não é uma palavra de desesperança, porque você pode pensar, estamos perdidos então. Não é uma palavra de desesperança, pelo contrário. Aqui é uma situação muito perigosa, pessoal. O sujeito
se vê numa condição de pseudo-imunidade, né? Eu estou imune, já tive a doença, já positivei, tendo sido assintomático ou não, agora eu estou positivo, eu não preciso ser tão cuidadoso. Aí é que é o problema, né? Eu não preciso usar máscara com tanto rigor, eu não preciso fugir tanto de ajuntamentos, eu não preciso lavar minha mão com tanta frequência, álcool gel não precisa ser tão rigoroso assim comigo. Cuidado, pessoal, isto não é seguro. E uma das coisas que esse trabalho aqui me referi há pouco começou a nos mostrar é que um segundo evento tende a ser mais grave do que o primeiro. Um segundo evento de Covid tende a ser mais grave do que o primeiro, pessoal. Essa é uma mensagem importante, tá? E quando é então, pessoal, que a gente deve se testar? Segundo esse raciocínio, é claro que existem algumas condições de medidas governamentais, medidas de gestão que se tornam importante a testagem em massa para tomada de decisões populacionais e de gestão, mas do ponto de vista da individualidade, nós devemos nos testar essencialmente quando apresentarmos um quadro clínico compatível com a Covid-19. Não adianta eu ficar me testando sequencialmente sem sintomas, porque, como eu disse, o exame de hoje não pode não refletir a minha condição amanhã. E a gente começa a partir de tudo isso, pessoal, a observar que as pessoas se dividem em dois grupos, né? Os grupos dos imunes e os grupos dos susceptíveis, como se esses já tivessem de certa forma sido liberados e esses fossem o novo grupo de risco para o acometimento da doença. Talvez não seja tão simples assim, pessoal. Então a mensagem final que eu quero deixar com você nesse vídeo é: se cuide. Os números que nós observamos hoje, tanto na instância mundo, quanto nossos números brasileiros e nossos números locais de cada município, não nos permitem baixar a guarda. Se cuidem, preserve a sua saúde, preserve a saúde da sua família, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, esse é o recado de hoje. Até lá então, até o próximo. Tchau, tchau.